E aí, galera, vamos lá falar sobre a arte romana, vamos entender o contexto histórico, as linguagens artísticas, as técnicas que eles utilizaram. Vou compartilhar com vocês a tela. Vamos lá. Primeiro momento, entender, né, gente? É sempre importante a gente buscar entender em que contexto é que surgiu esse movimento artístico, como é que eles fizeram isso, né? E por quê? Primeira coisa, contexto histórico, vamos lá entender. Influenciado por gregos e etruscos. Dos gregos, a arte romana assimila a busca pelo ideal de beleza. Dos etruscos, a praticidade. Apesar dos etruscos não terem construído o império, suas cidades tinham um sistema de esgoto, aquedutos e ruas pavimentadas. Aquedutos seriam tipo nossos canos de hoje em dia, distribuição de água. E veja, a gente está falando aí de 700 anos antes de Cristo, os caras já pensavam em distribuição de água, distribuição de esgoto. É para a gente ver, né? Será que a gente somos tantos evoluídos assim? Continuando, podemos dividir o Império Romano em monárquico, republicano e imperial. O imperador Teodósio divide o Império em Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e do Oriente, com a capital em Constantinopla. Estilos artísticos, a gente vai trabalhar dentro do período, ele é o chamado de os clássicos, né? Ele e a Grécia. Primeiro, arquitetura. Dos etruscos aprenderam o uso do arco, o que faz os romanos criarem amplos espaços internos no final do século I depois de Cristo. Roma superou aí as influências gregas e etruscas. Exemplos, as moradias romanas vigorosa e invariavelmente desenhada segundo um retângulo. Como vocês podem ver aqui embaixo, você tem aí uma planta baixa, onde vem ali entrada, implúvio, átrio, perístilo. Você ao lado tem aí o que a gente vai ver, que seria o perístilo, uma imagem. E em cima aqui, olha, o arco que eles aprenderam com etrusco, gente. Esse arco aí vai possibilitar uma grande evolução na arquitetura. Lá na Grécia tem várias colunas, então as colunas eram muito grossas, muito largas, ocupavam muito espaço. Com o arco, eles possibilitou com que os romanos fizessem esses espaços abertos, espaços extremamente amplos, né? Por conta de uma distribuição de peso totalmente diferente. Os exemplos construíam aí os templos construídos em lugares elevados, elementos típicos em suas construções, a escadaria, o pórtico e a coluna. Vamos ver lá as concepções arquitetônicas. Primeiro, o anfiteatro. O anfiteatro, temos aqui um exemplo, o Coliseu, anfiteatro. Sua construção foi possível por causa do uso do arco. Os anfiteatros, caracterizados por um espaço central elíptico, era ornamentado com esculturas e colunas gregas, como vocês não podem ver aí nessa imagem, porque a maior parte dele caiu, né, gente? Uma parte, mas ainda está lá as ruínas e é uma coisa impressionante o Coliseu. Ah, e outra coisa, esse formato elíptico até hoje é utilizado, sabe no que? Sabe no que? Nos nossos campos de futebol. Continuando, as obras públicas, deixa eu sair aqui da frente as obras públicas, como exemplo de obra pública, aqueduto, Le Pont du Gard, templos, mercados, termas e edifícios governamentais. Eles já pensavam, galera, na questão das pessoas terem lugares para tomar banhos públicos, né? Eles pensavam na distribuição de água. Vamos ver aqui, ó, o aqueduto Le Pont du Gard. Olha aí, gente, servia para distribuir água, né? Levar água de um lugar para outro. E eu estava assistindo recentemente um documentário que eu achei muito interessante. Eles fizeram um processo inverso. Em vez de levar água, eles usaram o sistema de roda para tirar a água. É uma coisa muito massa a arquitetura e o que os arquitetos romanos fizeram. Os caras eram muito inteligentes mesmo. Continuando, vamos lá para a pintura e o mosaico. Pintura e mosaico, na maior parte da pintura vem da cidade de Pompeia, a maior parte da pintura vem da cidade de Pompeia e Herculano, cidade soterrada aí pelo vulcão Vesúvio em 79 depois de Cristo e só foi reencontrada no século 18.
Temas: animais, aves e pessoas. Como vocês vão poder ver, olha que pintura massa, gente. Aqui, ó. Você tem uma coisa bastante interessante, né? Como se fosse uma paisagem. Eles pintavam a janela, os mosaicos trazendo pessoas e aqui um gatinho. Mais da pintura e mosaico, novamente animais, peixes, né? E pessoas representando aí provavelmente algum deus. Aqui, o nu masculino, né? Continuando. Vamos lá, nas esculturas. Interessante ver aqui. Vai ter uma diferença dos gregos. Deixa eu sair daqui da frente, vim para cá. Realistas e práticos, suas esculturas em geral representam a pessoa, não o ideal de beleza humana como fizeram os gregos. Então, a pessoa vai tentar deixar o mais humano possível. Na verdade, os gregos também eram tanto humanos, né? Mas eu estou dizendo assim, no sentido dele não idealizar, não buscar o belo. Eles não faziam isso, apesar de fazer trabalho bastante bonito. Fortes influências das concepções helenísticas da arte. As representações realistas, além das estátuas, também é observado nos relevos esculpidos em monumentos que celebram fatos históricos do Império Romano, que são as colunas, como vocês vão ver já já. Gente, aqui, ó, as esculturas eram coloridas, tá? As esculturas gregas, a gente tem a ideia de que eles eram todas assim branquinhas por causa do mármore? Não. Foi descoberto recentemente que camadas de tinta, assim, que é proteção, né? Foi uma proteção de tinta e tal. Aí eles descobriram através de estudos de raio-x e tudo que a ciência possibilita descobrir, né? Celebra aí o êxito dos romanos sobre os bárbaros, no caso, as colunas celebra o êxito dos romanos sobre o bárbaro. Lembrando aqui, gente, a palavra bárbara, ela é utilizada como se estivesse falando que a pessoa é ignorante, né? Mas, na verdade, quando ele usa o bárbaro, é porque esse determinado povo não fazia parte da civilização romana, que se achava culta, né? Apesar de que os romanos eram muito inteligentes. Mas aí, o bárbaro não quer dizer que eles eram ignorantes, não. Era uma outra cultura. Vamos lá. Coluna de Trajano. Para vocês observarem a coluna de Trajano. Olha como ela é. Então, gente, imagine que toda essa escultura aqui, ela é esculpida contando a historinha aí. Olha aí para vocês verem o alto relevo, trazendo características realísticas, né? É quase uma história em quadrinho, uma coluna. E a coluna de Marco Aurélio. Mesma coisa, olha. Que interessante, você tem a coluna aqui, no primeiro. E olha os detalhes, gente, da batalha, tal. O alto relevo, a representação. É uma história em quadrinho, só que numa coluna, né? O problema é você ver a parte de cima. Vamos lá, continuando. A gente está na escultura. O fim do Império, minha gente. Os imperadores enfrentaram lutas externas e interna. Aí a confusão foi muito grande. No século V, precisamente em 476 depois de Cristo, quando aí vai iniciar a decadência do Império Romano. Olha o drama. Império Romano. E para finalizar, gente, as referências do livro aí, Graça Proença, História da Arte. Deixa eu parar o compartilhamento. E é isso, meu povo. Um beijo, até nosso próximo encontro. Se gostou do resumo, dá um joinha, dá um like e compartilha com seus amiguinhos. Ai, que engraçado.